Seja muito bem-vinda ao podcast O Destrave. Eu sou a Carla Dalan e é um prazer imenso estar recebendo aqui hoje uma águia de sucesso. Moni, seja muito bem-vinda. A Moni, que é especialista em nascimentos, é um prazer enorme ter você conosco. Ai, que bacana. Obrigada, Carla, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui conversando com você hoje, falando um pouquinho da minha profissão e da minha vida também com você, discutindo aí os nossos cases de sucesso. É isso mesmo. E falando em sucesso, Moni, o que é sucesso para você? Meu Deus, eu tenho vários pontos da minha vida que eu considero sucesso, sabe? Desde ficar em casa, de pijama, deitado no sofá com as minhas filhas, eu já acho isso um sucesso, que é o tempo de qualidade, né? Mas, hoje em dia, sucesso é você estar bem. Não só no trabalho, mas na família, você se sentir bem. E isso já é... O equilíbrio, né? Já é difícil. Eu acho difícil, porque você nunca vai estar realmente com todos os pilares certos. Sempre vai ter um que você vai estar querendo um pouquinho mais. Hoje eu sou muito realizada na minha profissão. Não tenho o que falar. Sou realizada, faço o que eu gosto, tenho o cliente, né? Atuo numa área da fotografia que me deixa extremamente realizada, que é ver, né, uma vida chegar ao mundo, né? Mas em compensação, eu detenho muito do meu tempo, né, fora da minha casa para estar ali, né? Então hoje o equilíbrio de eu conseguir compensar isso ao longo dos dias e conseguir ficar em casa com as minhas filhas e ver elas crescer, porque esse tempo não volta mais. E hoje o tempo, o valor do nosso tempo, assim, ele é o nosso sucesso. Quando a gente consegue valorizar ele é nosso sucesso de vida, né? 1 hora, 2, 3 do nosso dia, ele faz diferença. Sim. Porque desde que ele seja de qualidade, né? Que nem hoje eu vejo com as meninas, né? Eu trabalho normalmente, às vezes, o sábado inteiro. Domingo também, nos últimos, eu trabalhei vários, assim, seguidos. Mas, assim, eu chego em casa, eu largo minha mochila, eu vou olhar para as minhas filhas, abraçar elas, dar um beijo, sentar, comer uma pipoca, tomar um mate, brincar, ver o que elas querem fazer. Eu sempre pergunto, e aí, agora a mamãe chegou em casa, o que a gente vai fazer? Né? Então, assim, isso pra mim, tu conseguir, né, por mais que seja pouco, 1 hora, mas já vai valer a pena. Né? Tu sabe que você falando isso, eu reparei que essa é uma característica muito incrível sua. Porque eu tenho certeza que teu WhatsApp agora tá bombando ali e você consegue estar presente. Sempre que você esteve comigo, você esteve comigo. Você não é aquela pessoa que, tá aqui, mas tá resolvendo BO ali, etc. Não. Se você tá aqui, você tá aqui. Isso faz toda a diferença. Isso que é o chamado tempo de qualidade, né? É, o tempo de qualidade, de você realmente estar. Eu, às vezes, quando eu pego o meu telefone, eu sempre me pergunto, cara, eu tenho que olhar nos olhos da pessoa que tá ali comigo. Eu tenho que conversar realmente com ela, eu preciso sentir. Porque aquele momento não volta, né? Às vezes eu tô fazendo ensaio de família, eu vejo que um pai, uma mãe tá no telefone, eu falo, cara, olha pra isso. O sorriso, ele dura poucos segundos. Aquela expressão do olhar ou da criança, ela vai durar poucos segundos. Assim como a fase de um bebê, a fase de um filho seu, ela vai terminar, ela tem prazo de validade. Tudo na nossa vida tem prazo de validade. Eu já aprendi isso. Hoje, quando eu deito no meu travesseiro, eu sempre me questiono o que eu estou fazendo de errado e o que eu estou fazendo de certo. E a minha cabeça sempre fala assim, você está dando o seu melhor com as ferramentas que você tem, né? Mas eu me distribuo muito. Hoje, que nenhuma coisa que eu deixo muito de fazer, que eu fazia muito antes, era arrumar coisas para fazer fora de casa com amigas ou, né, encontros e tal. Não, hoje eu evito muito de fazer isso e eu olho para coisas que eu quero fazer em família com as minhas filhas, né, com o meu marido, onde que eu quero o que posso inseri-las, né? Que posso pôr elas nesse meio e fazer com elas, né, para aproveitar esse tempinho. A Olivia Maria já tá com quase 3, né? Então, tipo assim, cara, ela era um bebê, eu já tenho poucos meses dela bebê. Ela já desfraldou, ela vai desmamar. Então, assim, quando eu piscar, ela vai. E aí, então, assim, como eu sei que já vai passar, eu não fiz na Antonella isso, mas dela, normalmente eu abraço, né, ela, e eu me despeço todo dia. Sério, eu faço, é uma coisa, um mantra meu, assim. Eu dou um abraço nela, assim, um beijo, um cheiro e falo, filha, eu vou sentir saudade de você, bebê. Mesma coisa da Antonella agora com 7 também, né? Eu abraço ela e falo, eu vou sentir ela, falta dela, assim. Então, quando eu tô do lado das meninas, que nem ontem de noite, eu botei elas pra dormir. Contei historinha,
né? Fiz um chamego, fiz carinho. A Antonella gosta que passa a mão na cabeça dela. A Olivia Maria gosta que passa a mão na barriga, né? Então era eu lá assim, na barriga e na cabeça e contando história. Mas isso tem tempo pra terminar, né? Elas não vão querer dormir comigo pra sempre e também não vão querer que eu conte história ou que eu faça carinho pra sempre. Então, hoje, essas coisas da minha vida, quando eu tenho oportunidade de fazer e fazer com tempo, é sucesso. Uma coisa que eu sou apaixonada pra fazer desde criança e que eu faço com as meninas é o café da manhã. Tipo, colocar a mesa, sentar, fazer o café de uma, depois fazer o café da outra. Quando eu tenho esse tempo de fazer isso, tipo, no domingo ou no sábado, que são os dias que eu mais consigo fazer às vezes, eu gosto de sentar e tomar um café e conversar e a gente discutir. Depois vamos dar uma volta no bairro, ou vamos colher flores, vamos dar uma caminhada junto, sabe? Sem telefone, sem tablet, sem televisão, sem barulho. A gente descobrindo, vendo elas descobrir o mundo, né? E a gente passar esse momento junto. Porque eu tenho certeza que lá na frente, quando elas fecharem os olhos, elas vão dizer, cara, eu tenho saudade de fazer isso com a minha mãe. As experiências são inesquecíveis. São inesquecíveis. E sempre foi assim, Moni? Não. Quando foi que você percebeu essa necessidade de dar importância pra isso? Tipo assim, quando você vê no caos. Quando você se vê no caos, você para e pensa, cara, poxa, o que eu tô fazendo de errado? E não é sempre assim. E isso pode acontecer várias vezes no dia, né? Tu pode chegar no caos num pico do teu dia, como tu pode chegar na tranquilidade. O que eu percebo hoje, que eu consigo trabalhar a minha cabeça, a minha mente, né? Tipo assim, respira, não é isso, calma, vamos voltar, né? Então hoje eu tento muito trabalhar a minha cabeça pra não me deixar ir, né? E conseguir, não, o que me faz bem? Eu me pergunto, o que me faz bem? Esse tipo de trabalho me faz bem? Fazer isso com as minhas filhas me faz bem? Né? Então, o que me tira do equilíbrio é quando eu tento fazer tudo ao mesmo tempo. Isso me tira do equilíbrio, isso me traz causa, isso me desestrutura emocionalmente, né? Eu não sei como é que é com você, com 2, também pequenininho na mesma idade, mas tipo assim, ó, quando eu quero editar um trabalho ou um vídeo e ao mesmo tempo elas querem tomar café da manhã ou a minha atenção. Não vai dar certo. Nada flui. Nada flui. Tu não vai conseguir terminar o trabalho como você gostaria. Ele não vai ficar bom. E as meninas também vão ficar chorando e gritando. Então, assim, hoje o que eu percebo? Que se eu parar por 30 minutos, 40, e fazer uma coisa bem feita, tipo, dar atenção pra elas, que elas precisam, nesse tempo, depois o resto vai fluir. E flui realmente. Flui muito melhor. Porque tu não tá dando aquelas paradinhas. Ai, mãe. Tu tá com o foco ali, sendo totalmente produtiva. Isso aí. Então, hoje eu vejo que isso faz dar certo. Né? Então, eu tento fazer muito disso, né? Ou eu tento me organizar assim. Cara, as meninas dormem até as 9. Vou botar o celular despertar às 5h30, 6 horas. Eu vou trabalhar até as 9. Né? E depois eu vou dar atenção pra elas. E depois eu vou continuar o meu trabalho, ou eu vou levar elas para a escola e vou continuar o meu trabalho. Então, você saber e prever também, né, o caos ajuda muito. Sim. Né? Prever não só nas tuas ações, mas nas tuas atitudes e no que vai, na tua fala também, né? Que nem, tu sabe que aquilo vai acontecer. Que 9 horas vão acordar, que vão querer tomar café, trocar, né? Trocar fralda, botar pra comer e tal. Então, assim, esse horário, tu já esteja preparada. Ah, acordou? Bom dia! Vamos tomar café? Vamos pôr a mesa? Vamos dar atenção. Depois, cada uma vai dispersar e vai fazer alguma coisa diferente e tu consegue voltar pra aquilo ali. E quando as coisas saem um pouco do controle, como que você faz pra retomar isso? Meu Deus do céu. Primeiro... Porque nem sempre acontece exatamente como a gente planeja, né? A maioria das vezes não acontece. Então, eu tento... Teve muitas fases da minha vida que eu me desesperava muito, até um tempo atrás, né? Eu me desesperava muito, chorava, pensava besteira, queria pôr um ponto final em tudo. Hoje eu respiro fundo e falo, calma. Vai passar. Vai passar 10 minutinhos aqui, vai passar. Uma coisa que eu faço muito e dá muito certo com as meninas é uma música numa boa vibração. Uau! Isso funciona muito bem. Tipo assim, tu tá no caos, eu coloco uma música numa vibração boa e coloco elas cantar.
dançar. E se elas não querem cantar e dançar, eu vou cantando e vou dançando. Pra mim, a vibração muda. Porque tem uma coisa, Carla, que eu não sei se você teve essa percepção, mas eu aprendi quando a Antonella tinha, acho que 1 ano e 8 por aí. Que, dependendo muito do meu humor, de como eu tava, refletia em como ela ia estar. Absurdamente. Né? Isso. Tipo Eles assim, o meu estado... muito. Então assim, se eu não conseguir levar o delas, eu vou levar o meu, porque se eu estruturar o meu, vai refletir no delas. Então assim, sabe aquela coisa que fala assim, se a mãe não tá bem, a casa vai cair? É isso aí. Então eu sempre percebi assim, eu tinha um atrito com um cliente, ou com meu marido, ou estava passando por uma situação que eu não queria, né? Beleza, passei por aquilo, tava passando por aquilo, tantos dias depois, a Antonella ficava doente. Era nítido. E eu falava, gente, mas como pode? A gente atrai. A gente atrai. E, tipo assim, outra coisa também que acontece, se você pensar muito, vai ficar doente, vai isso, vai aquilo. Cara, a tua boca, ela tem o poder da palavra, né? Vai acontecer. Eu sempre falo para as minhas clientes e para as minhas amigas, aqui na Terra, nesse plano espiritual, somente quem tem poder sobre os nossos filhos de palavra é o pai e a mãe. Tudo que você falar vai acontecer. Às vezes eu ligo pra minha mãe e falo, mãe, me abençoa. Eu falo, decreta sobre mim, filha. Mas o que mais? Eu quero que tu fala muita coisa boa pra mim. Que eu vou ir bem, que eu sou próspera, que eu sou uma pessoa saudável, alegre, feliz, que eu tenho um casamento, uma família bacana e tal. Me abençoa. Eu falo, mãe, me abençoa, só me abençoa. Entendeu? Porque a mãe tem o poder da palavra. Tudo que eu sei que a minha mãe falar sobre mim vai acontecer. Vai acontecer. Às vezes, do nada, ela me manda, filha, eu estou te abençoando. E eu, glória a Deus. Eu vou ser uma pessoa próspera, E eu faço isso com as meninas, né? Eu falo pra elas, quando elas estão dormindo, ontem à noite, quando elas pegaram no sono, eu cochichei no ouvidinho delas, assim, vocês são prósperas, vocês são meninas saudáveis, alegres, gentis. Vocês vieram pra fazer diferença no mundo, vocês são o meu legado. Né? Eu falo para elas no ouvido, vocês são os meus legados. Assim, eu vou saber que eu fiz o que eu devia fazer se vocês se tornarem seres humanos boas, pessoas boas. Porque assim, eu não quero que elas sejam algo grandioso, não é isso. Né? Porque as coisas são simples, né? São simples. Isso é uma consequência, É uma consequência. Mas eu quero que elas sejam pessoas boas e gentis. Que elas tratem as pessoas bem. Eu falo pra Antonella, você não precisa se dar bem com todo mundo. Você não precisa ser amiga de todo mundo. Você precisa tratar bem todo mundo. Mas você pode escolher nos dedos quem vai ser tuas amigas. Né? O meu mantra de deixá-las na escola, as duas, tanto que a Antonella me fala quando eu deixo ela na escola, eu já sei. E eu falo, então repita, se tu já sabe, eu falo, tratar bem todo mundo. Nem sempre as pessoas estão tendo um dia bom. É verdade, eu falo pra ela, todo dia quando eu deixo ela na escola, eu falo, filha, trata bem seus amiguinhos, seus colegas. A gente não sabe o que eles estão passando em casa. A gente não sabe como está sendo a estrutura familiar de cada um, né? O que os pais falam, seus pais têm tempo de falar algo ou não, de abraçar, de acolher. Eu tô aqui te deixando na escola, te dando um abraço, te falando isso. Então, repasse isso, né? Nem todos têm esse privilégio, né? Nem todos têm esse privilégio. Hoje eu vejo que nós viemos uma criação, né? Você também. E a gente tenta suprir muita coisa que a gente não teve nos nossos filhos. Só que daí eu fico pensando, o que eles vão suprir nos filhos deles? Né? E sempre vai ter, né, Moni? Vai ter. Porque não é o que a gente faz, mas a forma que eles interpretam aquilo que a gente fez. Isso. Então você tá dando o teu melhor, obviamente. O melhor, sempre. E uma assim coisa... como a tua mãe fez com você, a minha fez comigo. Isso. Mas que a gente sentiu um desfalque em algum nível. É diferente. É diferente. Que nem eu sei que a minha mãe não sentava a brincar comigo no chão, mas ela fazia outras coisas. Supria de outra forma. Hoje eu sento brincar com as minhas filhas no chão. Eu ando de bicicleta com elas. Então elas vão fazer de outras formas. Isso mesmo. E eu tento criar nelas, que a gente sabe que é isso, a mentalidade. Aí eu tento ter nelas uma mentalidade positiva pra frente e que tudo tá na nossa cabeça, né? Que nem a Antonella, ela já tem essa consciência. Às vezes ela fala assim pra Olivia, respira, irmã. Respira que passa. Ou tipo assim, é só você pensar e alinhar que vai acontecer.
Nossa. Sabe? Tem que controlar as nossas emoções. Eu falo, é isso aí, filha, é isso aí. Controlar nossas emoções, a cabeça, né? E aplicar neles essa consciência de que tudo... Que nem uma coisa que eu falo com ela, que a gente faz, que é assim, o poder da nossa cabeça, né? Que eu falo pra ela assim, filha, a mãe vai em tal lugar e precisa achar um lugar pra estacionar. Como é que ela faz? Ela olha pra fora assim, Jesus, me ajuda a arrumar um lugar pra estacionar. Minha mãe quer estacionar em tal lugar. Às vezes a gente chega no lugar, a gente não consegue estacionar. Filha, eu falo pra ela, nós vamos dar mais uma volta e a gente vai se estacionar aqui. E ela, tá bom, mãe. E ela fica ali. Mentalizando junto. E a gente passa e estaciona. Porque esse é um exercício simples. Sim. Que tu consegue sentir na prática a curto prazo. Ali. Tu consegue sentir o teu poder ali em curto prazo. Que é um exercício que tu pode fazer. Mas tu pode fazer isso com outras coisas a longo prazo. Né? Tipo assim, que nem agora eu estruturei minha empresa. Cara, eu mentalizei, vou fazer isso em tanto tempo, vou deixar tudo organizado, vou abrir as portas com tudo ok. Sem contas a serem pagas, né? Tipo assim, com um espaço bacana, uma energia boa, né? Algo que eu concretizei e nesse decorrer do tempo, enquanto o estúdio estava sendo preparado, eu tive muito medo de não conseguir. Até uma vez a tua mãe disse assim, mas tu vai conseguir. Um dia que eu falei pra tua mãe, mas eu tenho esse medo. Esse medo é normal você sentir. Só tu não pode deixar a tua cabeça te destruir. Ela te paralisar e não deixar você seguir. E eu tive vários momentos, assim, de eu fazer contas, de eu sentar e pensar, gente, não vai dar. Não vai dar. Como é que eu vou fazer se não dá? Né? E eu falava, não, mas vai dar. Não tem essa opção. Eu sinto dentro de mim que vai dar. E que eu vou conseguir. É a mesma coisa assim, eu hoje quero atender tantos nascimentos por mês. Eu já mentalizo que eu vou atender tantos nascimentos por mês e eu vou atender aqueles tanto e pronto. Nossa, eu uso muito isso pra agenda. Isso, né? pra agenda. Tantos clientes, tanto tal horário. Eu falei, funciona muito. Faça esse teste, você que tá nos acompanhando. Não funciona. Não precisa confiar na gente. Vai fazer. Isso aí, eu faço sempre assim, que nem agora a gente fez ensaio de Páscoa. Eu olhei a agenda, estruturei e falei quantos ensaios eu vou conseguir atender, qual seria a minha meta. A minha meta era 28 ensaios, né? Essa semana a gente vai concluir 32 ensaios. Uau! Né? Então, tipo assim, eu olhei pra agenda, abri e falei, quero fazer tantos, né? Agora, de Dia das Mães, eu não quero fazer tantos também, porque, né? Não quero fazer muito tantos. Emendado, né? É muito emendado, é muito próximo também, né? Isso. Então, eu mentalizei, eu quero fazer uns 10. Pronto, eu quero fazer só isso. Vou fazer uns ensaios de qualidade, uns vídeos top, vou fazer só isso. E pronto. Tá ótimo? Tá ótimo. Entendeu? Não eu sempre falo assim, meu trabalho envolve muita qualidade, né? O olhar, a cabeça descansada. Se eu fizer muito, não vai ficar o mesmo nível. Então, eu tento muito trabalhar, né? Mas olhar isso, de mentalizar, vou fazer tantos, agenda. Tipo assim, hoje a minha estrutura física, emocional para atender o hospital é quanto? 8 nascimentos por mês. Deu. Passou disso, já é exaustivo, já não quero ir pro hospital, já não quero acordar de madrugada. Então, 8 é um número bom pra mim, entendeu? Tipo, é praticamente 2 por semana. Sim, né? Sim. Tá deixando as suas filhas saindo de madrugada, sem saber que horas, que pode, qualquer momento, alguém ligar. Qualquer momento. Você tem que sair. Isso. Então, assim, aí eu já mentalizo que é isso. Esse mês eu acho que realmente vai dar os 8. Mas eu já tive mês que eu fiz 10. Eu já teve mês que eu fiz 14. Nossa. Então, assim, eu vejo que sem condição. Não tem como atender, 14 nascimentos no mês. Existe um limite também, né? Existe um limite do teu corpo. E hoje, como eu te disse assim, pra mim o sucesso é tu estar em casa, final de semana, fazer um café da manhã, um almoço, conversar com meu marido, preparar o almoço de domingo, dançar uma música gauchesca enquanto eu tô preparando o almoço. As meninas ali brincando. Pra mim é isso, sabe? Esse é meu tempo, então eu preciso ter disso. Então, se eu pego muita gente, o nascimento, ele não tem hora, ele é imprevisível. Pode me chamar manhã, tarde, noite, madrugada, sábado, segunda, domingo, né, terça, tu não tem. Tu não tem. Tu tem que estar disponível. Que nem o Ezequiel fala, agora, que nem eles vão viajar na Páscoa. Eu tenho tantos bebês pra nascer, até a Páscoa. Senão, não vai. Se não nascer, eu não vou viajar com eles. E eles vão e eu vou ficar. E é assim.
Não tenho o que fazer. Tipo assim, eu não tenho como ir porque é imprevisível. E o bebê pode demorar, tipo, 4, 5 horas pra nascer. Como pode em 40 minutos nascer. Entende? E tu entende que é uma coisa assim que não tem como prever, não tem como saber como vai ser. E vou te falar, eu tô há 4 anos fazendo nascimento. Não se repete a história. Não é igual, jamais. Nem cesárea com hora marcada. Não é igual, entendeu? As pessoas que estão ali, elas influenciam na dinâmica. O teu pensamento influencia na dinâmica, o jeito que o bebê vai nascer. Você vai abrir os olhos, você vai chorar, né? Se vai botar a mão no rosto, se não vai, não tem como prever, não tem como saber. Eu tenho um cliente que me fala, Mônica, eu quero que tu faça uma foto assim do bebê. Não tem como prever, não tem como dizer, vou fazer. Porque o bebê pode abrir os olhos como não pode chorar como não pode. Entende? Não tem. Mas tu tem que estar ali preparada, né? E tu tem que estar ali à disposição da pessoa para a hora que ela te chamar. Então, isso consome muito do meu tempo em família. Sim. Então, por isso que hoje a minha mentalidade, o meu pensamento é eu quero fazer 8 nascimentos por mês e é isso daí. Pronto. Tu fez uma gestão para que seja mais leve, para que seja mais fluido. Ô, Moni, tu sempre trabalhou com isso? Não. Conta um pouquinho da tua jornada de sucesso, da tua caminhada até aqui. De fotografia? De profissional, assim. Eu sou formada em engenharia de alimentos, né? E me formei. Já fazem 11, 12 anos que eu sou formada em engenharia de alimentos e eu comecei trabalhando numa fábrica de pescados. E aí, ali, eu era controle de qualidade da indústria, amava o que fazia, pensei, vou construir carreira, vou fazer mestrado, doutorado e vou ali em diante. E eu acabei ficando doente no meu trabalho, né? Eu fiquei doente, eu tinha crises de cãibra no corpo inteiro. Eu fazia injeção, que era para durar 40 dias e não passava a dor. Eu acordava de noite e ia para a farmácia fazer medicamento porque eu não aguentava de dor. E eu fiquei meses tentando procurar o que era, de onde que vinha. Os médicos falavam que era uma bactéria no meu músculo, que podia ser isso, que podia ser aquilo, e não era. Era tipo o estresse, o esgotamento, a exaustão do que a indústria me trazia. Que era um setor que, por mais que eu queria construir carreira, eu não estava feliz. Eu não era feliz. E daí, final de semana, para mim relaxar, eu saía fotografar. Olha! Eu ia fotografar. Eu saía pela praia fotografar, eu fotografava minhas cachorrinhas, fotografava o mar, a paisagem, saía fotografar. Fazia alguns ensaios esporádicos e ia. E aí, numa dessas que eu fiquei muito doente, né, e tal, eu acabei pedindo as contas e saindo da empresa. Você identificou que poderia ser alguma coisa mais emocional, mental? Na verdade, eu acabei tendo um atrito ali com o meu chefe e tal, e na hora, no impulso, eu pedi as contas. E foi a melhor coisa que eu fiz. E aí, eu me lembro que eu cheguei em casa apavorada, falando pro meu marido, cara, o que eu vou fazer da minha vida agora, né? O que eu vou fazer da minha vida? Eu ia começar mestrado, ia construir uma carreira, né? Na minha cabeça eu já tinha tudo planejado. E ele me disse assim, se fosse você, ia pra área da fotografia. Ia ser fotógrafa. E eu disse, mas capaz? Besteira? Já viu que eu vou jogar fora a minha carreira? Tudo que eu estudei, né? Como é que eu vou jogar fora? E isso é muito orgulho, ego, né? De você falar. E o Ezequiel me falou, besteira. Pra mim isso é besteira. Né? Tipo assim, não tem porquê tem que fazer o que tu faz feliz. Tem que fazer o que tu faz feliz. E de 20 dias depois eu fui fazer um curso de fotografia. E no meio do curso, eu me lembro que eu digitei e mandei uma mensagem pra ele. Eu quero fazer isso o resto da minha vida. Nossa! Ali no curso. Sabe? Fazendo o curso. Eu não entendia nada de luz, de câmera, nada. Mas ali naquele momento eu queria registrar aquilo. E aí quando eu falei isso pra ele, eu não parei mais. Eu não voltei mais. Eu hoje nem lembro que eu sou engenheira de alimentos, né? Que me formei, eu não que sabia trabalhei. Dessa história. Eu que nem legal. lembro. Eu segui ali e, tipo assim, 1 ano da minha vida eu já tava, tipo, com uma agenda super cheia. Nossa. Porque as coisas, quando você faz aquilo que você gosta, que você se sente realizada, flui. O universo, ele conspira para aquilo fluir. E fluiu muito na minha vida, assim. Claro que eu tive muitas pausas, né? A gente foi morar fora do Brasil, depois voltamos, tive Antonella, segunda filha, mas a minha vida sempre parou, deu uma diminuída, mas logo voltou. Porque, tipo assim, flui realmente aonde o teu coração tá. E hoje o meu trabalho pra mim, ele é como se fosse uma terapia. Quando eu tô com a câmera na mão, eu tô trabalhando, tô atendendo alguém, eu tô numa terapia. Tipo assim, eu saio do ensaio com a cabeça relaxada, leve, feliz, porque eu construí uma memória pra alguém e eu deixei algo que vai emocionar. Né? E é um legado, porque é eterno. Isso, e você vai voltar. E outra coisa que eu olho pra minha fotografia e vejo que às vezes as pessoas elas não se dão conta.
Tipo assim, eu tô aqui, vou fazer um registro teu, agora. Carla, a pessoa que você é nesse exato momento, você jamais vai ser. Você não vai voltar a ser. Daqui 3, 4 meses, você vai olhar pra essa Carla de hoje, você já não é mais a mesma. E a fotografia ou o vídeo, eles fazem você voltar pra esse momento e você se ver. Né? Essa semana mesmo, que a Antonella estava completando 7 anos, eu voltei a ver as fotos dela e eu pensava, gente, como eu era uma mãe inexperiente, né? Tipo assim, eu não tinha noção do que fazer quando eu tinha ela no colo. Eu não tinha noção de como cuidar e tal. Daí tu vai ter o segundo filho, tu já vai aplicar essa experiência. O terceiro, o quarto, tu já vai ter. E é assim, né? A nossa cabeça vai mudando. O nosso pensamento vai mudando e a gente vai... E aí eu vejo que hoje, assim, eu sou muito feliz e realizada naquilo que eu faço, mas eu tive que cair, eu tive que ter meus tombos, eu tive que ter minhas lutas para me tornar a pessoa que eu sou hoje, mas muito de como eu fotografo e como eu faço, tudo que eu faço, é por tudo que eu passei, né? Eu me lembro, né, hoje você trabalha muito com a mentalidade, né, Cabeça? Eu me lembro exatamente o dia que eu comecei a olhar para isso. Eu estava no aeroporto, embarcando para o Peru, né, que eu vinha, passeava e voltava, que o Ezequiel estava lá a trabalho, e eu achei um livro ali, no stand do aeroporto, na livraria, e eu comprei o livro. E o livro custava $5. E era os únicos $5 que eu tinha, eu não tinha mais dinheiro. Eu só tinha aquilo ali, sabe? Só tinha aquilo ali. E eu comprei o livro, e eu comecei a ler. E aí, a partir dali, as coisas começaram a fluir e me levaram tudo para essa jornada de buscar o autoconhecimento, de buscar entender mais sobre a minha cabeça. Hoje eu sei que tudo que eu pensar, como eu pensar e se eu querer muito, vai acontecer. Tudo. Se eu fechar meus olhos e traçar como vai ser, desde uma dificuldade. Ah, agora eu vou passar por isso, vai ser difícil. Vai ser difícil porque eu falei que vai ser difícil. Entendeu? Agora, se eu falar, vai fluir, vai dar tudo certo, vai ser top, vai ser top. Entendeu? Porque a gente tem o poder disso, a nossa cabeça tem esse poder. E a gente não entende até a gente não colocar em prática. Sim. Né? Sim. E eu me lembro que daí, com o passar disso, depois que aconteceu tudo isso, eu comecei a estudar e ler, né? E aí eu voltei a morar no Brasil, eu fiquei um ano com a Antonella em casa, e aí as coisas foram aparecendo, porque eu continuei buscando, né? E aí, do nada, um dia a gente se conheceu num encontro de mulheres, eu conheci a tua mãe, me lembro que quando ela me apresentou, eu pensei, bobagem. Eu lembro que veio na minha cabeça, né, bobagem, como a gente, às vezes... A nossa cabeça vai sabotando e como a gente, às vezes, como vem com uma criação, a gente não tá aberto ao novo. A gente não tá aberto ao novo. E tudo certo. E a tua mãe me apresentou a hipnoterapia, esse trabalho com a cabeça e tal, e eu... é golpe. Na minha cabeça, né? Não é só você, viu, Águia? É golpe. E aí, cara, eu me dei a oportunidade. De um tempo depois, fazer um trabalho bem bacana com a tua mãe em relação à cabeça. E eu vou te falar assim, foi um divisor de águas. E depois outro, e depois outro. E por que você se permitiu olhar pra isso? Porque eu tava num caos na minha vida. Precisando. Eu tava precisando. E assim, ó... Você sabe que a maioria das pessoas se rendem nesse momento? Mas, Carla... Infelizmente ou felizmente. Porque que bom Verdade. que se dão essa chance, Verdade. né, Moni? E eu vou te falar assim, ó, que às vezes a gente não vai no amor, a gente vai na dor. Mas em uma situação da nossa vida a gente vai. A gente vai. E todo mundo tem um momento certo de ir. Exatamente. Porque assim, ó, há anos atrás, antes de eu pegar esse livro e começar a ler, uma amiga minha me convidava muito pra olhar pra esse lado. E eu não queria olhar, porque eu achava que era besteira. E aí eu vejo assim, ó, que não era por mal, não era porque eu não queria ouvir ela, era porque eu não estava preparada. Nunca é sobre o outro, é sobre a gente. Eu não estava preparada para ouvir tudo que eu ia ouvir e expandir a minha cabeça do jeito que ia ser expandida. Então, assim, as coisas vão acontecendo, as sementinhas vão sendo plantadas para você ter essa expansão. E é muito legal quando a gente tem a expansão da nossa mentalidade. Né, que a gente consegue trabalhar a nossa mente. A gente ocupa 5%. Eu sempre falo pra Antonella, a gente ocupa 5% da nossa cabeça. Imagina se a gente ocupasse 10%. Se a gente ocupasse 15%, né? Realmente. Né? Ia fazer toda a diferença. Mas a gente precisa treinar a nossa cabeça. E normalmente a gente não consegue sozinho. A gente às vezes precisa ter uma pessoa nos guiando ou nos apresentando como é que faz. Né? Ou nos tirando daquela mentalidade de que não vai dar certo.
nos trazendo para essa mentalidade. E quando a gente tá no caos, Moni, realmente a gente não encontra solução. Não. Porque tudo parece difícil, tudo parece pesado, tudo parece impossível, tudo pra mim não funciona. E aí vem alguém de fora, né, como uma espécie de uma mentora e diz: ei, Moni, você já tentou olhar por esse lado? Aí você fala: nossa, eu nunca pensei em olhar por esse lado. Por que eu não pensei nisso antes? Claro, você estava imersa no caos. Ali você não consegue enxergar a luz no fim do túnel. E às vezes vem alguém de fora e mostra o caminho. Porque quando a gente tá no caos, a gente só vê o caos. Só vê o caos. A gente não consegue ver soluções. Exatamente. E às vezes a gente só precisa de um acolhimento para conseguir sair disso. Eu sei porque eu me saboto, me tiro, me saboto e me tiro. Mas às vezes é muito mais fácil quando a gente tem uma pessoa para ouvir, que tu respira. Pronto, não é isso, não é sobre isso. Volta pra cá, sacode. Sacode. Às vezes eu falo assim, gente, eu preciso só me dar um chacoalhão, né? Sai dessa mentalidade, para de ficar pensando nisso que você tá atraindo. E a gente vai indo pro fundo, até que a gente sai. E depois que tu sai do caos, tu tem a mentalidade, é receita do bolo. Depois que tu aprende a fazer, que tu quebra os ovos, mistura, que tu sabe que o ovo é pra dar liga, que o açúcar é pra dar consistência, né? Que não sei o que, a farinha vai dar textura e tal. A cabeça da gente é a mesma coisa. Tu tem que saber como trabalhar ela pra direcionar isso. Eu digo que esse processo de mentalidade, o maior resultado que a gente tem é essa tomada de consciência, Moni. Porque não quer dizer que não vão mais existir os caos, ou os incêndios, ou os BOs para resolver. Vão existir. Vão continuar existindo. A vida é sobre isso, esses altos e baixos. Mas você vai saber lidar com cada uma dessas situações. A gente estava conversando hoje, não foi um dia fácil. Mas a gente decidiu que, a partir daqui, o dia ia continuar, ia terminar diferente. Porque só cabe a nós. Eu mesmo, teve várias vezes, né? Até chegar aqui hoje que eu pensava, ai, por que eu vim? Né? Não queria ir, eu podia estar lá editando um vídeo, fazendo uma foto e tal. E daí eu falava, cara, por que eu não me permito, não me dou oportunidade? Eu fico me sabotando tanto. Por quê? Né? A nossa cabeça, ela sempre tenta puxar a gente pra trás. Ou eu percebo assim que ela tenta não me deixar ver as coisas boas da vida. Novas possibilidades, talvez, bem né? Isso, né? Porque ela tá cômoda. Na zona de conforto. Na zona de conforto. E ali ela quer ficar. E eu não quero me É permitir gostosinho, é confortável, mas Quero vai ser ficar. pra sempre merda. É um buraco de cocô. E a partir do momento que você percebe que aquilo nunca vai deixar de ser merda, até você tomar a decisão e dar o próximo passo, o jogo muda. E eu vejo assim, ó, hoje eu olho pra minha vida e vejo que tudo que foi acontecendo realmente veio pra me fazer ter a minha cabeça, a minha mentalidade, a minha família, a minha estrutura. Isso é a pessoa que sou hoje, né? Hoje eu olho pra trás e vejo, eu queria ser eu, né? Isso já é um sucesso, né? Nossa. Isso já é uma mentalidade boa, eu quero ser eu. E assim, ó, eu tenho uma paixão na vida que é montanha, escalar montanha. E escalar montanha é a nossa vida. Cara, tu começa a escalada, tu tá ali empolgado. Tu coloca aquela mochila nas costas, bora lá, e tu começa a subir. Ali, quando tu começa a subir, é a vida. É a tua cabeça tentando te sabotar. Tu quer desistir, tu quer voltar. E tu chega num ponto que não tem mais como você voltar. Né? Não tem. Tu tem que continuar pra sair daquilo ali. Pra sair daquele ponto que é perigoso. E tu tem que continuar subindo. Pra depois você descer. E aí, quando você chega lá em cima no topo, você se surpreende com aquela coisa maravilhosa, que é a altitude, que é você ver as coisas por cima. E quando você supera algo que você passa, você sabe que você consegue superar tudo na tua vida, né? Tipo assim, agora que eu vim aqui hoje, que eu desbloqueei o medo, eu vou querer vir de novo. Com certeza. E é pra tudo assim na vida. A partir do momento que tu faz, que nem, né, que eu me dei a oportunidade de fazer a primeira vez uma hipnoterapia, eu quero fazer pra sempre, porque eu sei que é uma cura pontual, né? E aí tu chega e tu olha, tu chega lá em cima no topo, cheguei. Como é que foi a trajetória? Tu sabe o caminho, tu vai querer voltar sempre. Eu quero ir pra próxima e pra próxima. Vai ser difícil? É difícil, é muito difícil. É exaustivo, é cansativo, você quer desistir. A vida é sobre isso, a gente é assim. Mas quanto mais a gente seguir, se permitir, a gente vai, né, ver a imensidão. Saber que é possível. Saber olhar que é e ver que possível. existe um A topo, que tem um lugar pra onde isso. chegar. A experiência é grandiosa e você, quando você sustenta aquilo dentro de você, que você se permite sentir, você sabe que você pode fazer o impossível. Você pode fazer.
depois disso, Quando você rompe, né, os seus medos, as suas barreiras, você olha e fala, caramba, nem era tão difícil assim, né? Esse medo. Mas a gente vai dando muita voz aos nossos monstros internos ao longo da vida, não é, Moni? A gente escuta aquelas vozinhas, a gente vai alimentando. Aí você talvez não vem, você prefere não fazer, não iniciar algo novo. Já pensou se você não tivesse construído essa casa, dado o passo, né, de construir aquele império, fazer o seu estúdio lá. Então, caramba, onde você estaria hoje, né? No mesmo lugar, no mesmo lugar. E reclamando. Exato. De ter que carregar o equipamento, de estar montando o estúdio em todo lugar e tal. E aí, depois que tu passa, tu fala, Clara, isso era valeu a pena. Valeu a pena. Eu sempre vale. No final, sempre vale. Meu Deus. A dificuldade vale a pena quando a gente supera ela, né? Então eu vejo, valeu muito a pena todos os meus altos e baixos nessa trajetória. Eu sei que eu tenho ainda, que eu vou ter, que a caminhada é longa, mas eu quero estar nessa evolução. Eu quero abrir a minha cabeça, né? Cada vez mais conseguir dominar a minha mente nisso. Né? Hoje eu tenho várias coisas pontuais, assim, que eu quero trabalhar. Que eu quero, tipo assim, isso eu não quero mais sentir. Mas eu sei. E por que eu sei? Porque lá atrás eu tive uma pessoa me orientando que eu deveria saber disso, né? Que eu deveria saber como que eu deveria lidar com esse pensamento, ou por que eu estava tendo, né? O primeiro é você reconhecer que você está tendo. E você saber que você precisa sair disso. Isso, né? Se permitir, né? Olhar para a solução, né? Ver que é possível, que você pode sair dali, que aquela não é a tua realidade, é só a condição atual. Isso, e que existe um pós. Existe. Tudo isso, né? Então, assim, a jornada da gente é sobre isso. Eu na fotografia, eu tive altos e baixos, né? E e recomeça e tal. Mas, assim, todos os meus recomeços foram maravilhosos. Né? Foi sofridos, mas eu olho pra eles assim, quando eu voltei a morar em Chapecó, né? E eu pensei, cara, mas foi legal, né? Tipo assim, depois fui embora, né? Fiquei um tempo sem fotografar, cuidando do meu marido, da minha filha, estruturando minha família. Valeu a pena. Faria de novo? Faria, né? Faria de novo. E aí recomeçaria, porque a tua cabeça sempre vai expandindo. Com certeza. Depois de uma situação. E a gente é capaz. E o novo, ele nos proporciona muitas coisas, né? Muitos caminhos diferentes, assim. O recomeçar. É um mundo de possibilidades que se abre ali na sua frente, né? Isso. Ô, Moni, e se você pudesse deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos acompanhando aqui hoje? Para essa tomada de consciência, para essa expansão de consciência, que é o que você falou brilhantemente aqui. Eu quero que você encerre com uma chamada para as pessoas olharem para isso, se permitirem olhar para isso. Por que elas devem olhar para isso? Um resumo. É um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Não tem como desver, né? Não tem como não desver. A partir do momento que você abre a tua mentalidade pro novo, que você testa ela, que você testa tudo que ela pode fazer por você, você não volta mais. Né? Você começa a trabalhar todos os dias e ela acaba se tornando, tipo assim, uma oração. Você acorda de manhã, você faz um agradecimento, a tua cabeça você consegue. Eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu falo, eu agradeço, mas eu falo, o meu dia vai ser extraordinário, o meu dia vai ser sensacional, os meus ensaios vão ser maravilhosos. Então, eu já tomei a decisão que eles vão ser, então eles vão ser, porque na minha cabeça eu já plantei que eles vão ser. Então é isso. É um decreto. É um decreto. Quando você faz um atendimento e que você gosta dele, no que você finaliza, você fecha seus olhos, sinta teu coração e você fala, eu quero viver mais disso. Eu quero ter mais disso. Isso é o poder do pensamento. Você jogar que você quer viver mais disso. Que você quer ter mais disso na sua vida, no seu dia a dia. Agora, é a mesma coisa quando você tem um trabalho que você não gosta. Cara, eu não quero mais ter esse tipo de trabalho. E você joga pro universo que você não quer ter mais. Eu decretei, agora começo do ano, que eu não quero mais fazer eventos, né? Cara, as pessoas quase nem me chamam mais pra fazer eventos. Olha só. Porque eu joguei pro universo que eu não quero mais fazer. E quanta coisa a gente faz, né, Moni? Querendo, eu queria ter mais clientes, mas os nossos pensamentos nos contradizem. E nós mesmas estamos boicotando os nossos contratos.
excluindo os nossos clientes pela forma que a gente pensa. Pela forma que a gente pensa. Hoje eu mentalizo, hoje eu quero ter clientes assim, com energia que nem a minha, na mesma vibração. Gente boa pra caramba, sabe? Aquela pessoa gostosa de receber. Porque tem clientes que são pra você, e tem clientes que não são, e tá tudo certo. E tá tudo bem. Hoje eu vejo isso, sabe? Eu tenho pessoas assim, que eu amo receber, que eu quero receber. E eu sempre, quando eu recebo gente nessa estruturação, que são gente boa pra caramba, eu falo, eu quero ter mais de gente assim, na minha vida. Sabe? Aquela gente gostosa de você ter, que vale a pena você organizar, que você entregar teu amor, o teu tempo e a tua energia. Então, hoje, o que eu gostaria de deixar aqui, também para as pessoas que estão nos escutando, é que vocês invistam na expansão da sua mentalidade. Tipo assim, se permitam expandir a cabeça e ver o mundo de possibilidades que a gente pode ter através disso. Que é tudo a nossa cabeça, é tudo sobre a gente, não é sobre o outro, não é sobre a pessoa que vai chegar até mim, é sobre como eu vou receber aquela pessoa que está chegando até mim, a minha cabeça, né? Como eu tô pensando, o que eu tô pensando e como eu tô vibrando em relação àquilo, né? Se vai ser uma coisa boa ou não. E assim, ó, a gente não chega a lugar nenhum sozinho. A gente não chega, a gente precisa de ajuda. Porque quando a gente tá no meio do caos, a gente só pega mais caos, a gente só traz mais caos. Até que alguém nos dá a mão e fala, bora sair daí, vamos sair. Só que daí, depois que você sai, você vai conseguir sair sozinho. Mas é mais demorado. Tipo assim, é mais dolorido. Ele dói mais, assim, na gente. Você acaba tendo, como é que eu vou te dizer assim, dores, né? Em relação a isso, assim, dores emocionais que vêm da nossa... E às vezes gerando mais problemas pelo tempo que aquilo, né? Que você poderia ter pulado. Que você poderia ter pulado, né? Então, eu sou apaixonada, né? Tanto que a Antonella já fez várias sessões de hipnoterapia. Eu invisto muito nas meninas nesse sentido. Eu pratico com elas a mentalidade positiva, uma cabeça aberta, né? Às vezes a gente dorme escutando a hipnose do sono. A gente deita, a Antonella fala, eu não consigo dormir. Vamos fazer essa hipnose aqui. E já, imagina, elas têm 7 anos, 2 anos e meio, e já tem essa consciência. Já tem acesso a isso, meu Deus. Imagina quando elas tiverem 15, 16, a expansão da cabeça que elas vão ter. Então, assim, se permitir conhecer e se permitir viver. Só que eu não julgo, porque eu pensei besteira, né? Só que cada pessoa vai ter o tempo certo. O tempo. De vir pra isso, eu sempre digo, até que não dói o suficiente, Mônia, a gente não vai buscar mudar. Porque tá ruim, mas você tá dando conta ainda. Então, a partir do momento que você vê que não tem mais saída, é onde você busca. Sim. E que bom que as pessoas estão se permitindo olhar para isso. Hoje, cada vez mais, né? Precisam ver que existe uma solução. Existe. Né? Existe solução, essa é a verdade. Existe. E é muito incrível olhar para isso e ver que quando você mudou, tudo mudou. Tudo mudou. Olha como a sua casa mudou, o seu trabalho mudou, suas filhas mudaram, e ter essa consciência porque você mudou. Sim. Então, imagina que hoje é seu último dia aqui na Terra. Essa mulher construiu o seu legado, chegou lá, onde quer que seja o seu lar, você conseguiu. Imagina que hoje é seu último dia. Quem foi a Moni? Quem é a Moni? A Moni foi eu sou uma pessoa muito alegre. Eu sou uma pessoa alegre. Eu sou uma pessoa que gosta de fazer o bem, de plantar o bem, de se aventurar, né? De viver, né? De ser feliz, de viver, de proporcionar coisas boas para as outras pessoas, né? Eu acho que é sobre isso, né? O que você vai deixar, como você vai deixar. E eu não me arrependo, sabe? Não me arrependo de tudo que eu já fiz, de como eu fiz, né? Eu olho para trás e quero viver mais, né? Quero viver mais aventuras, brincar mais, curtir mais, ter momentos bons, assim. E eu sou uma pessoa guerreira, sou batalhadora, né? Eu já tive altos e baixos. Às vezes a gente olha assim, mas tu tá ali e tal. Cara, mas eu lutei para isso. Eu acordo às 4 da manhã, eu vou trabalhar às 2. Eu tenho uma história, eu tenho um porquê tá colhendo isso. E também as coisas que eu deixei de viver pra tá fazendo esse plantio e essa colheita. Então, tem sobre isso, mas eu sou muito grata. Hoje, se eu tivesse que deixar esse plano, eu sou muito grata pela família que eu construí, pelas pessoas que eu conheci. Todas as pessoas que eu conheci, né, nessa minha jornada, são as pessoas que fizeram eu ser a pessoa que eu sou hoje. Todas. Todas têm uma sementinha aqui que fizeram com que eu crescesse, expandisse minha cabeça e me tornasse a Mônica que eu tô hoje. Então, a minha jornada, ela não é só minha. Ela é de todas as pessoas que eu encontrei no meu caminhar
até hoje, até eu chegar aqui, né? Você, a tua mãe, a Kelly, né? A oportunidade que eu tive de estar na clínica de vocês, de fazer curas que eu fiz, me tornaram a pessoa que eu sou hoje. Fizeram eu colher o meu trabalho, o meu estúdio, né? Tipo assim, como eu tô colhendo. Tipo assim, eu devo muito ali, tudo que eu colhi ali. A minha mentalidade que eu tenho hoje, boa parte veio dali, né? Carla, veio dali. Tipo assim, tu sabe que eu fiz muitas curas pontuais ali, Sim. que por muito tempo eu carreguei. Eu chegou um momento da minha vida que eu não tinha R$1 no banco, eu não tinha dinheiro. Eu nunca tinha dinheiro. E depois de uma cura pontual que eu fiz, cara, eu passei a entender o porquê que eu perdia tanto dinheiro. E era tudo a minha cabeça, né? Era tudo a minha cabeça que não me deixava ter. Então, assim, é sobre a gente. São coisas que a gente traz lá de trás, que a gente vai trazendo e que vão fazendo com que reflita na nossa vida hoje. E a única coisa que a gente tem que fazer é olhar para isso e procurar melhorar, fazer uma cura e seguir em frente com outra mentalidade. Incrível. Você é aquelas pessoas que a gente quer ter por perto. É aquela Ai, gente boa, sabe? Ai, que bom. Ai, que bom. Eu sou muito feliz. grata que você faz parte hoje, né, da Tribo Águia, do Método da Lã, que hoje você é uma águia. E eu desejo que Deus te abençoe ainda mais. Ai, Que obrigada. você alce grandes voos. Você é Obrigada, um presente obrigada. na Você nossa também vida. pra mim. E é incrível ter você junto conosco. Obrigada, muito Que obrigada. Deus te abençoe, te ilumine, que você cresça cada vez mais, que esse seu legado chegue em muitas vidas, porque a forma que você faz é única. Ai, obrigada. Deus te abençoe. Obrigada. Gratidão. Amém. Deus te abençoe. Obrigadão. E a você que nos acompanhou até aqui, eu sou imensamente grata. Eu espero que você tenha sido transformada e tocada com a história da Mônica, que além de Moni, ela é Mônica. Ela carrega todas essas jornadas, todos esses processos e ela escalou a montanha. Ela se permitiu chegar lá. E eu desejo que você se permita continuar, porque existe solução. Você nasceu para ser grande. Até a próxima. Tchau!